Loucamente, canal bombando e todo mundo feliz da vida. É isso que a gente espera e vai acontecer com a força feminina, né? Estamos também nas telinhas Claro TV, Canal 2 e Streaming Soul TV São Paulo, tá? Lembra que eu disse que eu ia abrir um dia para LGBTQIA+, e outras siglas aí, que eu também não sei, não consigo falar, mas todo mundo já vai entender. Pois bem, esse dia chegou, vamos inaugurar lindamente com 2 gatas, uma advogada, outra... Não falei que meu programa era 40 menos? Olha aqui. Tudo 40 menos, tá? Só pra constar. Eu falo e ninguém acredita. Voltando. Então, uma advogada, Amanda, e Bianca, psicóloga. Estão noivas, gente. Quero ser madrinha, Brasil. Lindas. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. A Bianca vai ficar muda, é isso? Obrigada, Andrômeda, pelo convite. Ah, bom. Nossa, obrigada por agradecer. Nossa, fiquei até emocionada. É que é a primeira vez que a gente tá juntas em algum canal, em algum podcast, falando sobre esse assunto. Quer mais liberal que isso aqui? Pois é. A gente tá super Melhor feliz aqui. estreia, filha. Melhor estreia. Impossível. Exatamente. Estamos de acordo. Vamos lá. Vamos falar. Primeiro vamos defender a causa, porque ninguém dá espaço. Uhum. Então agora aqui, queridinhos, queridinhas de plantão, tem voz, tá, meu bem? Porque aqui a gente faz e acontece. Que o povo acha que não, né? Acho que é tudo mentira. Pede pra falar mais próximo do microfone. Tá. Tem o diretor ali, querida, que vai só Tudo certo, mandando diretoria. ali os recadinhos. Então, a loira tem que ficar em 3 lugares agora. Pá. Tá só no ponto aqui, né? Tá ouvindo a diretoria. O ponto... Vou chegar ao nível do ponto ainda. Me aguardem. Vocês vão ver. Vamos lá. Bora. Primeiro, como tudo aconteceu, a primeira descoberta, que eu acho que é o mais interessante a gente falar. Como você se viu... Vamos lá, começar com a Amanda, porque Bianca está meio travadinha, nós vamos dar corda nela. Vou destravar ela, vou te dar vergonha. Acorda, Bianca, pelo amor de Deus. Olha, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para falar sobre esse tema. Prazer. Eu tenho um grande apego pelo tema da diversidade e sobre a temática LGBT. Na verdade, a minha vida teve uma grande mudança em razão da minha orientação sexual. A minha descoberta, né, na verdade, ninguém se vira, né, alguma coisa. A gente nasce assim, e aí, por uma questão de sociedade... Enfim, né? Oi, Brasil. Exatamente. E por uma questão da sociedade, a gente demora um pouco para identificar o que nos pertence, né? A gente é conduzido numa normatividade, numa heteronormatividade, e a gente não consegue identificar ali os desejos que são naturais, nossos. A minha revelação sexual, a minha autoaceitação aconteceu quando eu tinha uns 24 anos. Demorou bastante para eu entender... 24. Eu demorei bastante tempo para chegar no nível de entender quem eu era nesse mundo, o que eu queria, o que me causava prazer, o que não causava. Vamos começar do começo. Pequena, ok. Vai, adolescência. A minha adolescência, ela foi regida ali pela heteronormatividade. Eu não conseguia identificar gente, nossa, eu tô aprendendo essa também. Eu não conseguia identificar um desejo que fosse diferente daquilo que a sociedade impunha como correto. Você não tinha tesão por mulheres? Não. Pra resumir, porque essa tua naquela época você não identificava isso, tá? Hoje, se eu olhar para o passado, consigo dizer que já existia alguma coisa, mas ela era dentro de mim era algo incorreto, era algo que eu afastava
da minha vida, do meu convívio, né? E do que a sociedade impunha como algo que deveria ser errado. Isso a gente está falando ali de 2009, 2008, 2007. Então, era uma época que não se falava muito sobre a temática LGBT. Não era algo que a escola fazia um ensinamento sobre a educação sexual. Então, eu até converso sobre isso com a Bia, que a escola, se tivesse trazido aulas de educação sexual, não por uma questão de sexualização, mas para que você consiga entender que existem... De identificação, seria mais fácil. Então, não foi fácil, porque até você entender que o seu desejo não é errado, leva um tempo. Eu levei bastante tempo para chegar nesse nível. 24 anos, eu tô achando muito. E quando eu me descobri, sentindo tesão por uma mulher. Eu namorei uma menina por 3 anos escondido, né? Ninguém... Tá, mas antes você teve relações com homens. Tive, namorei homens. E era ok? E era ok. Na verdade, eu não tenho nada contra homens, né? Tem gente que faz essa relação incorreta. Não, loucas, né? Tenho Desculpa. Grandes amigos e existe uma questão de orientação sexual. Gente, a orientação sexual é uma coisa. Gostar, ponto. Simples assim. Exato. E tem um outro ponto também muito relevante nisso, que as pessoas fazem uma confusão entre orientação sexual e identidade de gênero. Então, logo, homem gosta de mulher, mulher gosta de homem. Se eu gostar de mulher, então isso significa que eu necessariamente preciso ter traços masculinizados. Tão loucas também, gente. Isso causava uma confusão. Claro. Para mim, causou uma confusão muito severa de não conseguir me identificar nessa questão. Claro que você é super feminina. Exato, assim, e não tem nada demais você ter traços masculinos, mas não é uma coisa que é casada com a outra, né? A orientação sexual é uma coisa... Imposição, gente. Não é casado, né? Identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra coisa. E até como ela gostaria de se ver. Exato, uma coisa ela é você pode querer se ver com coisas mais masculinas, com bermudão, exato, com uma regatona. Mas isso também não significa que ela é uma pessoa homossexual, entende? E aí você faz essa relação ao contrário também. Eu ser homossexual não significa que eu tenha necessariamente que ter traços masculinos ou que eu tenha uma identificação diferente do gênero do gênero biológico. Então, essa confusão, ela causou uma certa perturbação para mim. Claro. Na época de aceitar que eu gostava de mulher. Então, até aprendi na raça, assim, a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. E me aceitei como uma mulher cis, ou seja, eu me identifico com o meu próprio gênero, tenho identificação com a vaidade feminina, gosto, coloquei silicone super jovem, então isso causou uma certa confusão para mim. Na hora de interpretar que, eu sou cis e eu gosto de mulher. E isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso foi bem, bem difícil no começo. Eu tive depressão, emagreci 9 quilos. Eu demorei muito na autoaceitação, né? Então, você tem uma fase que é a sua autoaceitação. Porque antes de você contar para alguém que você gosta de mulher, que você é homossexual, ou que como queira chamar, você precisa se autoaceitar. Essa fase, para mim, foi a fase mais difícil. Porque depois que você se aceita, é libertador contar para alguém. Porque aí passa a ser um problema do outro me aceitar ou não. Porque eu me aceito. Então, foi uma fase ali, meados ali, eu saindo da faculdade. Também fiz uma faculdade muito conservadora, fiz direito. E por incrível que pareça, é uma área que discute humanas, mas é uma área muito conservadora, assim. Muito. Então, eu tinha várias discussões na época que eu estava na faculdade, ali 2012. Foi a época que o STF definiu sobre a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu lembro de várias discussões dentro da faculdade de que isso não estava correto, de que eu vi uma frase até emblemática, um professor meu de faculdade falou: Deus criou o homem e a mulher e o STF o resto. Eu lembro dessa frase, isso
ficou marcado comigo. Ai. Então, todas essas pechas ali, né, sobre... Eu vou ter que usar aquele termo bem caminhoneiro. Macho escroto. E eu me lembro de ter ouvido isso dentro de um ambiente que se discutia muito direitos, né? Sim. Enfim, e eu achei de aquilo poder, né? bem cruel, assim. Lugar de muito poder. E isso foi carregado comigo por bastante tempo ali, porque eu tinha medo de me assumir dentro do meu meio, né? Porque o meu meio ali era um Já meio era muito machista. corporativo, machista, enfim, mas essa minha história eu vou deixar a Bia. Não, peraí, calma. gata. Eu ainda. Eu quero saber da namorada. Porque eu Não, acho que então, ela foi o meu trampolim Ela ali. foi meu trampolim, mas era um relacionamento em que eu entendia que, na realidade, eu gostava dela. Eu não gostava de mulher. Eu tinha me afeiçoado a uma pessoa. Então, convivi nesse relacionamento bastante tempo, mas... Não, gata, 3 anos. 3 anos. Não é a pessoa. 3 anos, mas era uma vida dupla, tá? Porque metade da minha vida eu passava ali no ambiente de escritório, de advocacia, na faculdade, em que eu me dava uma roupagem heteronormativa, e a outra parte da minha vida era eu mesma. Então, era o meu tempo livre em que eu era eu mesma, porque eu me relacionava com essa pessoa. Mas eu demorei muito tempo para aceitar que aquilo era um namoro. Eu falo que era um namoro hoje. Na época que eu estava vivendo aquilo, não. Para mim, eu interpretava aquilo que eu tinha um caso com uma mulher e aquilo era totalmente secreto, ninguém podia saber. Até eu entendi aquilo como uma situação errada. Então, eu vivi aquilo 3 anos, acabou que... a mãe dela descobriu, ela não quis dar continuidade no relacionamento. Eu, por minha vez, também demorei para entender que aquilo era o pontapé da minha vida sexual, da minha orientação sexual, que ali que eu estava me descobrindo. Então, meu relacionamento com essa pessoa acabou, e aí eu me vi numa situação de agora, né? Que eu faço? Primeiro, pela perda ali do relacionamento com a pessoa, e segundo, quem era eu? Né? O que eu ia fazer? Eu ia sair com caras ainda? E da pessoa também ter pulado fora. Exato, e assim, eu conheci poucas pessoas LGBT naquela época. Isso eu tô falando de 2015. Eu não conhecia quase ninguém. Lésbicas, então, quase nenhuma. Até hoje tem uma dificuldade de referências lésbicas, né? De mulheres cis lésbicas. Tem uma dificuldade aí de interpretação, de referência mesmo. Então, pra mim, Nossa, a minha história... Vocês não tem referência, não? Não temos referência. Não Meu temos. Deus, É muito difícil, isso é assim. muito difícil. A gente tem as pessoas que se assumiram ali, ícones da música e tudo mais, mas numa configuração cis, lésbica... Fora do mundo artístico. Não Porque tem. no mundo artístico é muito mais fácil, a gente já sabe que a coisa é muito mais liberal, então dá uma flexibilidade até para a pessoa conseguir circular, se assumir e tudo mais. Agora, no mundo corporativo, no mundo real, vamos colocar assim, onde a gente vive aqui, né? Porque o mundo global é uma história, né, mano? Agora, o mundo meio que real, aqui é muito difícil. Muito Eu não difícil. vejo, assim, referências. Não eu tem. procurei, hein, pra eu poder colocar nos quadros aqui. Eu procurei muitas referências, eu não achei. É difícil mesmo, tá? Roberta Close, eu achei, gata. A Roberta Close é trans, né? Então foi o que eu achei mais próximo. Mais próximo, mas as referências de todas as letras, você tem muita dificuldade, né? Então... Eu sou muito contra isso, gente. Eu sei que é uma batalha... É uma batalha, porque você consegue... Não é que você nicha as pessoas, e até acho que ninguém tenha que necessariamente se autodeclarar alguma das letras. Então, é que isso cria um senso de comunidade, uma força, tá? Eu concordo. E isso é o objetivo, porque eu brinco, venho de um escritório, criamos um comitê de diversidade. Dentro desse comitê guarda-chuva, a gente tem o núcleo LGBT, eu represento esse núcleo lá no escritório hoje, e a gente diz que quando a gente cria essa identidade, o objetivo do grupo, quando me perguntam, é não ter mais grupo. Eu não quero estar daqui 10 anos, ter que falar da comunidade LGBT. E isso é péssimo, só que
cada vez que a gente escuta histórias, vê notícias sobre esse tema, a gente entende que a gente Que ainda precisa falar precisa sempre falar. sobre isso. É. Trazer Triste. conhecimento, né? Porque eu acho que o conhecimento, ele rompe barreiras. Não, ele é libertador. Exato. E despertar a empatia no outro também. Como é que eu desperto empatia? Eu conto uma história. Eu tento colocar a pessoa no meu lugar, para que ela entenda o que eu sofri. Isso já aconteceu diversas vezes, assim, criar esse senso de empatia nas pessoas. Infelizmente, a gente ainda precisa criar senso de punição, né, em casos de homofobia. Então, Muito mais do que empatia. muito mais do que empatia. Eu A gente nem me precisa... preocupar com empatia nesse momento. Porque despertar a empatia, às vezes, ela é necessária. Então, quando a gente... Eu brinco que... É necessário não matar. Bem. Exato. É diferente. Exato. É É triste, sobre assim. isso. A história, ela é O Brasil triste. é o país que mais mata. Que mais mata. E a gente precisa falar do tema o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente tem que fazer da maneira como a gente quer que seja, né? Ou seja, amor. Eu conto a história com amor, eu falo sobre o tema com amor, porque é isso que eu quero pra mim. Então, Mas é amor. é tudo sobre Só que é o amor, quê? né? Exato. É amor, gente. Independente Exatamente. de qualquer coisa, nós vamos falar sobre amor. Uhum. Eu até esqueci de falar isso. Que nós fizemos várias aberturas. Tá? Pra vocês entenderem. E a primeira que eu tinha gostado mais, eu tinha esquecido de falar do canal. Então aí tivemos que dar uma ré. Não, porque eu não corto nada. Tem que ser assim É a mesmo, é vida livre. real, É a gente, vida é. real. A primeira não tinha ficado linda? Tinha. Vamos falar de amor, tal. E aí teve Tivemos que que cortar. voltar por conta do canal. Voltamos tudo. Voltamos tudo. Mas enfim, e aí só finalizando Mas a minha... é amor. Tudo é sobre amor, né? Eu acho que quando a gente traz afeto, assim, a gente teve grandes questões com a aceitação dentro do ambiente familiar. Nós vamos falar disso depois, tá? Tá. E aí, finalizando a minha história, Finalizando a história, a moral minha da história, autoaceitação foi bem difícil. E aí, quando eu me todo entendi mundo. por mim, uma das coisas que me trouxe bastante conforto foi conhecer pessoas com a mesma história. Você Fui precisava criando, achar sua eu precisava tribo. achar minha tribo. Por isso que ainda acho que é necessário Exato. ter as siglas. Porque assim, a Até gente pra ter um norte. tem um Pra onde norte, eu as vou? pessoas entenderem, se identificarem, porque a gente carece de uma educação, né, sobre esse tema. Porque toda vez que a gente fala de sexualidade, as pessoas fazem uma referência ao sexo como uma coisa, como libertinagem, como uma sexualização. E a ideia não é essa. A ideia é que as pessoas se eduquem, que as pessoas entendam e saibam se referenciar, né, se referir. Esse é o grande ponto da educação sexual. Então, por isso que a gente está falando de educação. Por isso que vem primeiro a palavra educação Exatamente. sexual. Uhum. Então não é sobre sexo. Uhum. É sobre educação. Educação é ensinar. Uhum. Então, se as pessoas ainda estão, né, nessa história de que achar que é uma putaria, porque todo mundo acha, ainda mais no caso que você já teve relacionamentos héteros. Uhum. Então, agora, aí vai falar, agora virou lésbica. Ninguém Qual vai vira ser nada. a próxima? Uhum. Será que ela vai voltar a gostar de homens? Então, as pessoas não entendem que é uma trajetória. Uhum. Então, até chegar nesse ponto de definição, você teve que passar por esse processo. Por quê? Porque não teve educação. Lógico. Exato. E não teve uma rede de apoio. Nem a definição, sabe? Eu acho que é o autoconhecimento, porque as pessoas têm muita dificuldade de se autoconhecer, e você só se autoconhece com conhecimento. Com conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, o auto fica até fora. Eu só consigo me definir também em alguma coisa a partir do momento que eu experimento. Exato. E aí Sem experimentar, como é que eu vou me definir? e é tido O que como eu errado, gosto e o que né? eu não gosto. Uhum. Olha que louco isso. Uhum. Não, porque nasceu mulher, precisa casar, precisa gostar de homem. Não. Uhum. Mesmo porque tem as pessoas que gostam de dois sexos. Gostam de Do homem mesmo e sexo. gostam de mulheres. Não E tinha aí? nada errado com isso, né? Assim, e aí, outro ponto que também foi muito sensível nesse momento era que tudo ficava de lado, quem eu era, né? Meu caráter, se eu era uma pessoa de bom coração, se eu não era,
evidenciava a minha sexualidade. Uma boa Então, profissional. Exato, tudo ficava de lado, assim. Ah, a Amanda é uma pessoa muito legal, tem um bom coração, mas é esse lésbica. mas Que é um eu mas detesto. negativa a toda a frase anterior, né? E isso me causava um temor enorme, porque eu tinha percorrido uma trajetória ali da minha vida profissional, né? Tinha Acadêmica finalizado e a tudo faculdade, passei na OAB cedo, queria continuar sendo advogada, e direto eu ouvia, não se assume, porque se você se assumir, você vai ser demitida. E eu morria de medo, Olha então só que eu passei ótimo. bastante tempo assim. Alguma mulher invejosa, viu? Que não saiu do armário, pode ter certeza. E, enfim, foi um momento difícil, assim. A libertação geral para mim chegou quando eu fui trabalhar num escritório que tinha lançado um núcleo LGBT em meados ali de 2017. Isso me deu um conforto. Foi um escritório de advocacia que foi bem pioneiro num lançamento de um comitê de... 2017. Exato. É muito recente, né? É o assunto muito. galopou de uma maneira exponencial de 2017 para agora, tá? Se eu te falar que não dá para fazer o mesmo retrato de 2017 hoje, não dá. Não dá. Porque o assunto evoluiu de uma maneira muito absurda, assim. E foi o mundo corporativo e a iniciativa privada que trouxeram um divisor de águas na minha vida. Porque até então, até 2017, ninguém sabia sobre quem era Amanda no meu ambiente de trabalho. Ninguém. Então, o lugar que eu passava a maior parte do meu tempo, ninguém sabia quem eu era. Aí, em 2017, quando eu entrei camuflando, camuflei. Olha. Foi bem difícil, assim, porque pensa se você chega numa roda, todo mundo falando, no final de semana eu fui no cinema com o meu namorado. Eu falava, eu também fui no cinema. Com quem? Com a minha amiga. Então, assim, me podava muito de dizer quem eu era, porque você tinha esse olhar, né? De amiga, e toda hora amiga. E esse comitê de diversidade foi um divisor de águas na minha vida. Eu agradeço imensamente a existência dele e os idealizadores desse comitê. Muito. Eles foram, assim, eu tenho um carinho especial por eles até hoje, assim. Não, já quero trazer aqui. É o Rafa Bentos. E a demais. Renata Holanda são pessoas assim que idealizaram isso com a chancela ali do dono do escritório. Incríveis. E isso trouxe para mim uma libertação geral, porque eu pude ser quem eu era, eu comecei a contar sobre a minha história, eu era eu no meu ambiente de trabalho, que era o lugar que eu passava a maior parte do meu tempo. Hoje eu atuo em outro escritório, mas eu levei comigo isso. Então, nós temos um guarda-chuva de diversidade. Dentro desse guarda-chuva, a gente tem o tema LGBT. Eu, atualmente, represento esse grupo. Muitos profissionais ingressaram. Exato. Onde foi? Então, por isso que eu falo, eu não tive referências. Então, mas você pode ser. Eu posso ser uma referência, assim, de que é possível, de que dá certo, de que ser quem você é não tem preço. E ser quem você é te leva a lugares muito longes. Então, eu acho que o meu recado de vida, a sua assim... verdade. E a minha verdade. E a minha verdade, assim... É libertador ser quem você é. Foi difícil? Foi. Num tempo difícil. Hoje a gente tem um momento e um cenário totalmente diferente de 2017, ali de 2015. A gente evoluiu bastante. A gente ainda precisa falar sobre o tema... mas temos uma evolução assim, eu vou te dizer que dentro da minha casa foi muito difícil, teve uma resistência grande. Calma que nós vamos falar sobre isso. Beleza, filha, agora é sua casa. vez, porque eu agora, se me deixar aqui, eu engato a quinta e vou. Vai começar a defender o negócio aqui, daqui a pouco já abre uma peça aí. Não, eu digo que a nossa relação é muito boa por isso, porque eu sou uma excelente ouvinte, né? Por ser psicóloga. Então eu tenho esse lugar de mais ouvinte. Né? Vou falar um pouquinho sobre mim, assim, sobre a minha história. Por favor, tá todo mundo curioso pra saber se existe. Obrigada, viu, Andrômeda, por convidar a gente. Prazer. A minha história é bem parecida com a da Amanda, nesse sentido de autoconhecimento, de também não ter referências, né, algumas identificações. Diferente dela, eu comecei a ter desejos, né, por mulher também ali
na adolescência. Ah, você já teve. Já tinha desejo. Você já florou ali na escola, assim. Na escola eu já me pegava pensando... querida, a gente achando que era... Não, você viu quem deu a volta no negócio? Eu estudei a vida inteira num colégio hiper conservador, de freiras. Então isso era algo que não passava ali, nem se comentava entre os colegas naquela época, né? Todo mundo se beijava bem. Então. Com certeza. E eu lembro até hoje que eu estava na escola e eu tinha alguns pensamentos no sentido de achar umas amigas bonitas. Gostosas. E agora, uma coisa nesse sentido. Eu achava, punia um pouco o meu pensamento, né? Não conversava com ninguém, né? Eu ficava com você. Ficava comigo mesma. E fiquei com o menino, mentia, assim. Né? Eu também comecei ficando com meninos... que eu acho que é normal também, que é normal, gente, né? Você tá se descobrindo essa sexualidade, você vai experimentar, né? É aquela coisa, você não vira, né? Uhum. Exato, você não vira, você torna-se, né? Ou faz uma escolha, né? Ou não escolhe, ou fica, né, com esse leque joga aberto. Nos dois, hein? Joga nos dois. Hoje o que mais tem é jogar nos dois. E eu ficava nesse lugar, né? De jogar nos dois, né? Eu lembro que quando... primeira menina que eu beijei, eu tinha 17 anos. E pra mim ali foi completamente diferente, né? Do que era ficar com sapatos, assim. Perderam, Playboys. Tá vendo? O jogo vira. Ou ganharam, né? O outro time ganhou. Eu sempre vou pelo lado do vencedor. Não é que ninguém perdeu nada. Um outro time que foi contemplado. Meiga. Vou passar mãozinha no cabelinho. Eu sempre explorei. Depois que eu tive esses desejos, eu comecei a explorar, né? Eu fui pra balada, ia pra baladas. Na época, ali em 2005, 2006, eu usava o termo GLS. É mesmo. E tinha pouquíssimas baladas GLS em São Paulo. E junto com um amigo também que estava descobrindo a sua sexualidade, a gente ia atrás, encontrava baladas GLS e ia explorar. Gente, vou te falar uma coisa, já fui em várias, viu? E o melhor som que tem... E o melhor público, mais legal, não é? Pelo amor... Ninguém te importuna, você fica feliz, não é? É uma alegria solta, tá sempre todo mundo muito alegre. Eu nunca vi, não sei o que acontece com esses DJs, são os melhores. Não, era tudo maravilhoso. Era um lugar que você se sentia livre, né? Mas aí depois você chegava em casa, tinha que fazer esse papel duplo, né? Minha família também hiper conservadora, né? Minha mãe evangélica. Então era algo que não tinha essa conversa, né? Então eu guardava bastante para mim. Lascou, cara. Eu ia bastante na igreja, né? Nunca tive esse pensamento de ser pecado. Que bom! Esse é um pensamento que eu não tinha, porque na minha cabeça, né, se eu tô amando outra pessoa, né, independente do sexo, eu tô fazendo bem pra mim e pro outro, né? Ai, que evoluída! Não, gente! Ela é. Não, é justamente... Tão nova e tão evoluída. E eu não pensava na questão pecado, mas eu acho que eu sofria mais uma questão da sociedade, né? Da sociedade achar aquilo certo ou errado, né? De estar sendo vigiada pela família, pela sociedade, né? Também fui uma menina que, né, cis, né? Então também problematizava para mim mesma se aquilo realmente era certo para mim. Né? Eu ficava muito pautada nesse lugar de certo e errado. Eu acho que você era mais definida já. Eu acho. Eu diria que a minha maior barreira foi a minha família, né? Porque ali entre amigos eu falava, né, gata? Vamos abertamente. Combinar, a coisa pegou mesmo. Exato. Era mais na sensação de culpa, né? De me sentir culpada. Sem ter culpa. Culpa do quê, gente? De qual corromper, né? Não tem. Não tem culpa nenhuma. Depois você vai vivendo, não passando... Não tá matando, não tá roubando. Exatamente. Não Depois tá fazendo você vai mal pra ninguém. Vivendo, amadurecendo, você vai vendo que tem que ter culpa. É o que eu sou, é o que eu quero,
Né? E eu pensava assim, bom, se amanhã eu mudar de ideia, eu mudei de ideia. Se eu quiser ficar com outras pessoas... tanto que eu usei por muito tempo, né? Eu não falava, né? Se eu era lésbica, bi. Eu falava que eu gostava de pessoas. Quando surgiu esse tema... quando solta... Gosto de pessoas, eu já entendi. Só sentou aqui, gosto de pessoas. Entendi. Quem gosta de pessoas já assumiu. Exatamente. Só não quer falar. Porque a autoaceitação tá super assumido. Super assumido. Eu acho que a autoaceitação, ela requer amadurecimento, né? Ela requer justamente que a gente se informe naquela época ali, né? Levando em consideração que eu fico com mulheres desde os 17, estou com 38, tem aí 21 anos, né? 21 anos? 21 anos. É muita coisa, hein? Muita coisa. E a Não tinha Amanda como você ter é o dúvida. primeiro relacionamento que eu assumo, assim, em rede social, apresento para minha família, porque eu, né, ali com 23 anos, eu namorei 7 anos. 7 anos. E foi um relacionamento escondido da minha família. E ela aceitou? Ela aceitou. Que o amor não faz, não. Ela te ajudou também nessa fase, né? Ela foi bem parceira. Foi muito parceira. Mais velha ou tinha a mesma idade? Mesma idade. Mesma idade. Então, a gente meio que entendia um pouco, né? Como a família tinha dificuldade de entender. Até... Mas ninguém se tocou que só estava sempre com essa mesma amiga, gente? Então... Hoje, sabe, no fundo sabe. Só não reconhece formalmente, entende? Não quer ver. Não é que nem um relacionamento hétero que você fala, eu tô namorando fulano, mãe, vou trazer aqui pra almoçar pra você conhecer. A mãe vai falar, claro, venha. Um relacionamento homossexual não é assim que funciona. Só que é mais fácil por ser duas mulheres, então são sempre amigas. E por então ser muito cis. Mais. Você tem uma outra Sim. conotação, assim, é diferente mesmo. Porque aí, é amiguinha primeiro, depois, são amigas. Porque é normal a gente ter amigas de muito tempo. Eu tenho amigas de 43 anos, desde que eu tinha 7 anos. Então, imagina, é amiga de muito tempo. Então, a gente vai se ver, aquela coisa toda, vamos andar abraçadas, vamos andar de mão dadas. O carinho é mais fácil, O né? carinho é mais fácil de ser expressado entre mulheres. No nosso caso, acho que você é melhor do que eu, né? Porque o relacionamento foi seu, mas a sua mãe tinha uma noção, né? De que era um relacionamento. E aí não tinha uma convivência, assim. Ela desconfiava. Ela desconfiava, a gente não conversava sobre isso, né? É aquele não lugar, né? conversar. Finge que eu não sei, não me fala nada. O que é pior. O que é pior. Uma hora vai passar. O que é pior. É uma não, fase. A fase. Sim, Minha mãe também uma hora foi. vai passar. Ela vai ver. Então eu acho que essa juventude tá assim agora. Exato. Era da moda, né? Era rebelde, né? Gente, a moda era muito pior lá atrás. Era muito pior. Eles não entenderam ainda que os anos 70 a coisa era super revolucionária. Foi aí que todo mundo ficava com todo mundo se drogava, todo mundo... Hoje, a gente é muito careta do que era os anos 70, do que era Rita Lee, do que era Tropical, e por aí vai. Então, a gente era muito careta do que... Assim, referências... Gilberto Gil, que beijava na boca de Caetano. Gente, são em plena ditadura. Então, a gente vai falar que hoje a coisa é fechada, é aberta, quer dizer, eu não acho. Não vejo por esse lado. Eu acho que antes era muito mais. Você tinha uma expressão muito mais, tinha um movimento muito mais aberto de falar sobre isso do que hoje. Hoje o caminho foi mais de regulamentar algumas coisas, né? E aí você traz jurídico. Exato, você vê o jurídico, você vê ali uma mídia, né? Então você vê legislação muito ultrapassada. A Constituição é de 88. Ali está escrito homem e mulher, casamento, não foi alterado até hoje. A gente está em 2024, mesmo com a decisão do STF. Você tinha ali, pela OMS, a homossexualidade era doença.
uma alteração, já tiveram várias propostas de lei. E aí, infelizmente, o STF teve que dar a decisão dele. Porque senão você não teria uma regulamentação na sociedade, né? É o STF legislando, o que foi benéfico, porque se a gente for ficar esperando, você tem um problema jurídico, né, em relação a isso. Mas é um assunto longo. Eu não vou te interromper, ela precisa terminar a história dela. Mas eu acho bem importante falar sobre isso. Bem importante. Continuamos, Bibi. Bom. Bibi é o apelido dela mesmo. Jura? E na pra época... você acha que é mais fácil? O quê? Não, para mim foi mais fácil, né? Eu sempre tive a mente mais aberta, né? Eu tinha facilidade de pensar em caminhos diferentes, né? Foi indo por aí que eu acabei me interessando por psicologia e acabei fazendo psicologia tarde, né? Comecei com 29. Tarde não, né? Que é tarde, gente? Acabou tarde sendo um terceiro, basicamente um terceiro curso, né? Anteriormente fiz design gráfico, enfim. Tinha muito desejo de fazer psicologia, foi fazer justamente para entender, né? Não só para me entender, né? Que a gente brinca que a pessoa vai fazer psicologia para se entender. A gente sempre vai fazer alguma coisa para se entender, né? A nossa profissão, a nossa escolha acadêmica, ela vai sempre ser um auxílio ali de autoconhecimento, não tem como, né? E entrando em contato com a academia, né, de psicologia, eu acabei entendendo melhor, né, como pensa o ser humano, né, como a gente reprime os nossos desejos, né? Hoje eu sigo uma abordagem mais psicanalítica, né, que fala justamente sobre sexualidade, né? Freud fala muito sobre sexualidade, né? Então eu me vi em muitos casos que eu atendi, né? Os meus pacientes ajudaram muito eu abrir mais a minha mente, né? Amanda me ajudou muito a me assumir, né? Entrar em contato, colocar na rede social, falar com mais... Amandinha, que era fechadinha. Pois é. Então... É a moderninha aqui. Pois é. Você vê como a coisa muda? Se confunde, porque ela era mais moderna nesse sentido da autoaceitação. Namorou 7 anos, papapá, já pensava mais sem tabus. Sem tabus. Eu não, eu vim... Eu me tive bastante tabu. Se oprimia. Muito. Se culpava. Mas a partir do momento que eu me libertei de conseguir dizer que eu era lésbica, aí virou um caminho sem volta.